A graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui. Vamos começar o nosso estudo, retomar o nosso estudo. Nós paramos no capítulo 2 e há muito a ser falado. Eu espero que você esteja com o coração incendiado em cada estudo, cada versículo, cada momento da palavra, que o seu coração possa ferver como um chá que a água está fervendo, você vai lá e coloca um pouco de água, de sabor, de cheiro, e aquilo lá incendeia toda a casa. Assim vai ser, na medida que você lê a palavra e se encher do Espírito Santo, as pessoas que estiverem próximas a você vão sentir esse exalar do perfume celestial, vidas vão ser mudadas, porque o seu coração está sendo todos os dias marcado pela presença de Deus. O Espírito Santo cada dia está fazendo de você um vaso novo e um odre novo com vinho novo por meio da palavra. Amém? Vamos orar nessa hora para que o Senhor nos dê luz e revelação nesse momento dessa palavra. Pai, nessa hora oramos, pedimos para que o Senhor nos dê luz, revelação e entendimento, para que possamos enxergar conforme os teus olhos e perceber as verdades dessa palavra, daquilo que o Senhor transliterou, passou para nós, para que nós pudéssemos conhecer ainda mais todo o seu propósito eterno para nós. Em nome de Jesus. Então, no capítulo 2, nós vamos começar a ler aqui, está dando sequência daquilo que o apóstolo Paulo já falou no capítulo 1, falou a respeito de que nós somos agraciados do Senhor, que nós somos benditos, nós somos abençoados nas regiões celestiais, que o Senhor já nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos. No capítulo 1 nós vemos que o Senhor ele tem revelado para o apóstolo Paulo qual que é o seu propósito, quanto ele nos amou de tal maneira que ele se entregou, saindo de onde ele estava como rei, como Senhor do universo, e veio ser humano para estar conosco. Também ele fala que por meio da sua vontade ele nos remiu e nos perdoou. Então no capítulo 2 ele vai dar sequência nesse texto, nesse assunto. Ele fala assim, ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou com ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pois pela graça que sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, você percebe que esse texto aqui fala várias vezes que é tudo em Cristo, em Cristo. Ó, que você vai ver aqui, ele nos amou e ele nos vivificou com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo, e pela graça, sua benignidade para conosco em Cristo, pois pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus, pois nós somos feituras criados em Cristo. Então o apóstolo Paulo está aqui fazendo um relatório de que nós estávamos perdidos. O ser humano era um ser, ainda que vivo, morto, era um zumbi nessa terra. Nós não tínhamos mais vida. Ele começa e falava assim, ele começa o versículo 2, o capítulo 2 falando assim, ele vos vivificou. Ele falando para os Efésios, mas isso é para nós. Então, ele vos vivificou, olha Efésios, ele te vivificou todos vocês estavam mortos. O que vocês faziam antes? Efésios, a cidade de Efésios era uma cidade portuária, eu já te falei aqui,
e era uma cidade muito idólatra. E aí o apóstolo Paulo entra naquela cidade, ele começa a ministrar o evangelho ali poderosamente. Começa a falar, há um único Deus, essa deusa Artemis, a deusa Diana, e esses outros deuses que vocês adoram, não é um Deus verdadeiro, não é um Deus que vai promover para vocês vida, saúde, transformação e vida eterna, a eternidade. Esses deuses que vocês servem não é o Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro é esse Deus. E aí começou a falar de Cristo, e aí ele fala, olha só a condição de vocês estavam mortos nos seus delitos e nos seus pecados, e vocês andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, ou príncipe da potestade do ar, em algumas versões. E o que quer dizer príncipe da potestade do ar? Aqui então, segundo o curso deste mundo, é que quando você está no mundo, o mundo é que te guia. Você não tem percepção espiritual, você não tem percepção do que é o certo e o que é o errado, ainda que existe dentro de nós, por exemplo, uma pessoa que, independente se ela conhece a Deus ou não, ela sabe que matar é errado, que roubar é errado. Isso está por meio de um espírito ainda morto, mas existe uma ética espiritual, porque sem a ética a pessoa faz tudo isso. E então, mas o apóstolo Paulo fala, vocês andavam no curso deste mundo, segundo o curso deste mundo, não porque vocês faziam coisas absurdamente erradas, e para nós também na nossa sociedade, não porque fazemos coisas absurdamente erradas, mas porque simplesmente não conhecemos o Deus verdadeiro. Não interessa se você é um santo, né, extremamente fiel a uma crença, se essa crença não é um Deus verdadeiro. Então qual que é o curso deste mundo? É só matar, roubar, fazer coisas extremamente criminosas? Não, isso é crime. E nenhuma sociedade, ainda que não conheça a Deus, vai aceitar crimes assim. O que é o curso deste mundo? O curso deste mundo começa em desviar a sua atenção para Deus. Desviar. Não deixa você ver o Senhor. Qual que é o propósito desse mundo? Tirar você do foco celestial, tirar você do caminho em direção a Cristo. É isso. Esse é o curso deste mundo. Não é cometer crimes, torpezas, avareza, absurdos, né? Ninguém na sociedade vai querer você perto. Isso não é o propósito real de Satanás. Na verdade, quando a pessoa chega nesse nível, o primeiro propósito já alcançou e foi muito. Aí agora é destruição e morte. Mas o maior e primeiro propósito, o curso deste mundo, é só um. O curso deste mundo é contrário ao caminho do Senhor. Se o Senhor está indo para o lado direito, o curso é totalmente para o lado esquerdo. Enfim, então, e aí o apóstolo Paulo fala, vocês estavam segundo o curso deste mundo. Depois ele fala, segundo o príncipe da potestade do ar. Quem que é isso? Quem que é o príncipe da potestade do ar? Lógico que se o mundo está num curso e está segundo esse mundo, depois segundo o príncipe, significa que os dois são aliados. E o mundo está num momento e o príncipe está envolvido ali dentro daquele momento, né? Então quem que é o príncipe? É o próprio Satanás. Ele é o próprio Satanás, é o príncipe desse mundo, porque a própria palavra já falou que o mundo jaz nesse maligno, né? E por que ele é o príncipe da potestade do ar? Porque é um reino, é um principado. Na verdade, rei absoluto é o Senhor, o Deus eterno. Então isso aqui é apenas um principado pela sua fraqueza, e é um principado invisível, oculto, escondido, né, que não está sendo percebido por ninguém, articulado nas sombras, por trás da porta, debaixo da cama, né, é escondido. O príncipe da potestade do ar é invisível, você não vê, você nem precisa saber que ele existe para ele te destruir. Ele está lá te destruindo, ele está lá machucando seus filhos, enganando seus filhos na escola, falando que não existe Deus, ensinando sobre Big Bang, sobre teoria da evolução, que não é um Deus, mas que sim começou tudo por meio de um Gênesis, por meio de uma explosão, ou por meio de um ato cósmico de átomos. Isso é o príncipe da potestade do ar se movendo. Ele está se movendo no meio da sua família, escondido,
trazendo contendas, ódios, discórdia. Ele está se movendo no meio do trabalho, da sociedade, trazendo pensamentos torpes para a destruição da família, para a destruição da fé, para a destruição da vida de Deus em você. Então, o príncipe da potestade do ar, ele se move no oculto, nas sombras, a fim de conseguir te levar para o curso desse mundo, para você ser guiado para o caminho do mundo, que é desviar a sua atenção do Deus eterno. Qual que é o propósito? É para você não ver Deus. O príncipe, então, da potestade do ar, ele está sempre às sombras, sempre. E ele não descansa, ele é incansável pelos séculos dos séculos, ele tem tentado, ele já está condenado, mas ele tem tentado destruir a igreja e o Senhor, mas não vai conseguir, obviamente. Mas você precisa saber disso, ele se move por meio da sombra. E aí diz aqui, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Esse aqui não é o nosso espírito. Existem 3 espíritos que eu poderia separar, né? 3 espíritos, então, que a Bíblia cita. Qual que é? O Espírito Santo. O segundo, o espírito do homem. E o terceiro, o espírito de Satanás, que é o espírito da desobediência, é o espírito da morte, é o espírito maligno, né? Então são 3, Espírito Santo, o espírito do homem e o espírito de Satanás. Então aqui esse espírito, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, é o espírito maligno, que opera... Quem que são os filhos da desobediência? Aqueles que ainda não conheceram a Cristo. Aqueles, não é o crente que desobedece ou que peca. Os filhos da desobediência é a pessoa que nem conhece o Senhor, que ainda não teve a oportunidade da salvação, não porque não teve a oportunidade, mas porque não creu, não aceitou. Oh Deus, quantas pessoas ouviram a pregação do Evangelho, mas não aceitam. Então versículo 3, no versículo 2 ainda fala, aqueles que operam nos filhos, o espírito que opera nos filhos da desobediência, é o espírito de Satanás, né? E nós fomos vivificados, os Efésios e nós, porque nós cremos na verdade da palavra, nós cremos na unção, na pregação do Evangelho, na obra da cruz. Jesus está diante de nós. O Senhor Jesus é aquele que hoje mora no seu e no meu coração. O Espírito Santo está introjetado, amalgamado, misturado e não pode se separar do seu Espírito. Por isso que onde há 2 ou 3, ali está o Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo é 3 e você mais um é 4. O Espírito Santo habita dentro de você. Você não anda sozinho. Há um Deus poderoso dentro de você. Aleluia, aleluia. Versículo 3 fala: entre eles, todos nós andávamos nos nossos desejos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Filhos da ira porque Deus já tinha um julgamento, né? Um julgamento para todos aqueles que pecaram. O Senhor é justo, a sua palavra. E Ele é um justo, de fato, que cumpre aquilo que prometeu. E nós éramos filhos da ira. A ira de Deus ia ser derramada sobre cada ser humano. A ira de Deus ia ser derramada no poder e na condenação sobre todos os seres humanos da terra. Mas o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que o Senhor criou um plano extraordinário e eterno, um plano da redenção. E Ele se fez homem. E como homem ele foi perfeito, sem pecado, para a cruz do Calvário. E lá a ira de Deus foi derramada sobre ele. E ele levou a iniquidade, levou o castigo de toda a humanidade. No livro de Isaías, no capítulo 53, fala que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Por quê? Porque tudo aquilo era para nós. E agora nós somos filhos do Senhor, mas éramos filhos da desobediência, nós éramos filhos da ira, e o Senhor nos resgatou. Gente, Ele deixou a sua glória, Ele deixou de ser Deus por um tempo, para Ele tomar o seu lugar, para te resgatar,
A gente muitas vezes acha que foi só meramente a morte, que é óbvio, que é algo extraordinário. Mas não é não. A renúncia dele foi muito maior do que só morrer na cruz do Calvário. Foi muito maior do que as dores da surra de todo o caminho da Via Cruz. A renúncia dele foi a vida de humano. Foi ser comparado com um ser muito inferior a um Deus. Mas para quê? Para resgatar e posicionar o Filho na direção certa. Versículo 4 fala: Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo, pela graça sois salvos. Ele começa no versículo 4 falando assim, Deus é riquíssimo em misericórdia, mas ele termina lá no versículo 5 falando assim, pela graça é que nós somos salvos. Né? Não foi a misericórdia de Deus que nos salvou. Talvez você pense assim, fala, Senhor, usa de misericórdia para comigo e me salva. Não é a misericórdia de Deus que salva você, meu irmão, minha irmã. A misericórdia de Deus, ela simplesmente segura o tempo do julgamento contra você. Por quê? Porque a salvação vem pela graça. Se o Senhor derrama sobre você a misericórdia, o que acontece? Depois do ato do pecado de Adão, o Senhor lançou misericórdia sobre a terra durante alguns séculos, alguns milhares de anos, ou alguns séculos, eu posso dizer, até Jesus vir e derramar graça. Porque senão toda a humanidade teria que ser aniquilada naquele tempo do Antigo Testamento. Então o Senhor derramou misericórdia, riquíssima misericórdia, né, para que ninguém fosse condenado, para que ninguém fosse julgado, para que ninguém imediatamente fosse destruído, para que o planeta não explodisse. O Senhor lançou misericórdia sobre a terra. E aí, por causa da misericórdia, houve um delay de tempo e veio Jesus derramar a sua graça. E aí, pela graça, nós somos salvos. Nós não somos salvos pela misericórdia. Quando você orar ao Senhor, você fala, Senhor, eu sou agraciado. Não peça misericórdia de Deus, a misericórdia já está sobre a terra. O Senhor não julga ninguém, o Senhor não mata, o Senhor não condena ninguém. A misericórdia já está sobre a terra, mas mais poderoso que a misericórdia de Deus, que o Senhor é riquíssimo em misericórdia, Ele derramou sobre nós a sua graça. E a sua graça é que nos salva, a sua graça é que nos liberta. É quando olhamos para Cristo, nós não vemos o tanto que Deus ia nos julgar. Quando olhamos para Cristo, nós vemos o tanto que Deus nos amou. E pela graça nós fomos salvos. E pela salvação, por meio da graça, hoje nós podemos andar livres desse mundo. O pecado não tem controle sobre você, não tem controle sobre mim. Antes nós andávamos desgarrados, tortos, desviados, mortos nos nossos delitos e pecados. Mas agora nós andamos cheios do Espírito, livres do pecado, livres de toda condenação, libertos. Porque hoje, por meio da graça, a eternidade começou dentro de mim, dentro de você. Nós somos os seres eternos, celestiais. Oh Deus, que coisa extraordinária. Versículo 6. E nos ressuscitou com Ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo. Agora isso aqui, irmão, é extraordinário, é extraordinário. Vou fazer um breve exemplo. É extraordinário. Então, vou fazer um breve exemplo aqui. Olha o que ele está falando. Nos ressuscitou com eles e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Deixa eu te explicar o que é em Cristo. Em Cristo é isso aqui, Presta atenção nesse copo. Não repara nada do copo. Só repara que você está vendo o copo e o lápis. Ignora esse lápis que está para fora. Imagina só esse lápis que está aqui para dentro. Para você ver o lápis, para você ver esse lápis que está dentro do copo aqui, o que você precisa ver primeiro? A água e depois o copo. Presta atenção, o que é ser em Cristo? Você é o lápis. Você é o lápis. E o copo é Cristo. O copo é Cristo. Quando Deus olha para você, primeiro Ele vê o copo com água. Primeiro atravessa a Cristo, para depois você ser visto. Entendeu o que a Bíblia está falando? Você está em Cristo. Você é uma nova criatura, não há nenhuma condenação sobre você porque você está envelopado dentro de Cristo.
Quando Deus, na ira, vai te julgar, vamos imaginar que Ele quer te julgar hoje, Ele olha para você e você crê em Cristo, a primeira coisa que Ele vê é Cristo, depois Ele te vê, porque você já está justificado por meio da obra da cruz do Calvário. Então Deus já não tem mais condenação sobre você, porque você está dentro de Cristo. Se fosse para dar um tiro em você, passaria primeiro por Cristo, mas olha, Ele é a prova de balas. Aleluia! Nós estamos em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua, agora mudou, da sua graça. Então, Ele nos ressuscitou e nos fez assentar em Cristo. Mas para quê? Você pergunta, mas para quê? Para mostrar quando? Quando vai mostrar isso? Nos séculos vindouros. Nos séculos vindouros Ele vai mostrar o quê? As abundantes riquezas. Ele era riquíssimo em misericórdia, mas agora as abundantes riquezas da graça. Dobrou o peso, o valor e a expressão mudou, porque Jesus ele é abundantemente rico na graça. Se ele é misericordioso para controlar a sua ira e não te julgar, ele é muito mais amoroso para derramar todo o seu amor por você. Se o nível de misericórdia é um tanto para não fazer um mal contra você, o nível de bondade é um tanto muito mais expressivo para derramar favor e amor sobre você. Versículo 7 ainda, pela sua benignidade. Então, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo. A graça dele está em Cristo. Pois pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então olha só, o que está falando aqui no versículo 8? Pela graça você é salvo. Quem te salva? É a sua obra? Não, eu orei. Não. Eu jejuei. Não. Eu aceitei Jesus. Tudo bem. Mas quem te salva? A graça de Cristo, a obra da cruz. Ela te salva. Mas como? Como é que você alcança graça em Cristo? Só de um jeito. Acreditando na obra da cruz. Quando você acredita na obra da cruz, você é salvo. Naquele momento, você nasce em Cristo. Por quê? Porque você precisa crer. Eu comentei num vídeo passado. Qual foi a obra que trouxe o pecado na terra? Incredulidade. Você vai falar desobediência, não sei o que, tudo isso estava envolvido. Inveja, não sei o que, né? Mas qual que foi? A incredulidade. Por que a incredulidade? Porque Deus falou uma coisa, Satanás falou outra. E o homem escolheu crer no que Satanás falava. Logo ele declarou que Deus não era verdadeiro naquele momento. E por causa da incredulidade ele caiu no pecado. Ele aceitou mais a verdade de um outro do que da de Deus. Então Jesus veio para desfazer as obras do inferno. A Bíblia fala que por meio da sua obediência, ele foi para a cruz e morreu e assim se tornou Senhor. Mas por quê? Porque a desobediência humana trouxe o pecado na terra. Também por meio da incredulidade humana veio o pecado para a terra. E agora por meio da fé. Fé é o que? É crer. E crer de que maneira? Crer sem você estar enxergando, sem você ver, sem você entender. Existe um seriado muito poderia dizer pesado até para criança ou para adolescente, mas eu gosto dele. Chama-se Demolidor, é extremamente violento. O cara é cego, mas ele consegue perceber por imagens, como se fosse um sonar, que o som bate e volta, e ele consegue ver tudo que está à volta, mas ele não consegue ver só numa visão linear, como um ser humano comum, né? Ele consegue ver tudo em volta, e até a distância, por causa do seu sonar. Então a fé é exatamente isso. A fé você não precisa ver olhando para frente. A fé olha tudo, e não só agora. A fé vê o passado e o futuro. Quando você crê, coisas extraordinárias te alcançam. O poder de Deus é derramado sobre você, mas quando você crê, é ativado o poder dentro de você, e você pode usá-lo. Você pode despertar o poder e você alcançar coisas extraordinárias por meio da fé que opera em você. A fé é a chave. Vira a chave da fé. Vira a chave da fé.
Permaneça na fé. Não interessa a circunstância. Diego, eu estou com problema financeiro. Creia que você é próspero. Diego, eu estou com problema no casamento. Creia que há uma harmonia na sua casa. Diego, minha família está toda destruída. A palavra do Senhor diz que aqueles que servem ao Senhor, sua família vai servir também. Né? Crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, viva debaixo dos valores da fé em Cristo, naquilo que o Senhor falou para você. Creia poderosamente, irrevogavelmente. Não aceite outra coisa, que no seu coração, você crendo, você vai ver coisas extraordinárias vai acontecer. Vai acontecer. Então, por último, no versículo 9 e 10, fala assim, vou voltar ao versículo 8, pois pela graça que sois salvos, pois por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Olha aqui, não é por meio de obras que você é salvo, é por meio da fé, na graça. A graça te salva por meio da fé, né? Você crê na graça e aí você vê a salvação. Pois somos feituras, olha, isso aqui é coisa linda. Pois somos feituras sua, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nela. Pois somos feituras, pois somos obras-primas dele. Feituras quer dizer obras-primas. No grego se escreve poemia, um poema. Então nós somos o que? Pois somos um poema de Deus, uma obra-prima do Senhor, criado em Cristo Jesus. Por que em Cristo Jesus? Porque você estava morto nos seus delitos e pecados. Quando você creu em Jesus, você nasceu de novo. Você se tornou espírito vivificado. Agora a sua vida é em Cristo. Você nasceu em Cristo. A sua vida veio a partir da morte dele. A sua vida veio não pela misericórdia, mas pela graça dele, pelo favor dele. Você agora vive e agora você é feitura dele, obra-prima das mãos celestiais. Você foi moldado e o poder de Deus, a vida de Deus está sobre você. E por último ele fala, foi criado para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nela. Qual que é essa boa obra? A boa obra é a obra da cruz, a obra da eternidade, a obra da salvação. Amém? Versículo 10 nós paramos. Depois nós vamos dar sequência no 11. Deus te abençoe nessa hora. Vem até o final. Oh Deus, tomara que você chegue até o final aqui e diga um amém poderoso e compartilhe essa palavra e que pessoas sejam alcançadas. O meu coração, não é que eu quero fama, eu não quero fama, eu quero aprender do Senhor, eu quero poder ensinar. E curta, compartilhe e que Deus te abençoe em nome de Jesus.